Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que aí com vocês estejam tudo bem, né? Que esse vídeo aí chegue para vocês, que vocês estejam num momento bom, estejam tudo bem com vocês, né? Estejam com a saúde perfeita, estejam tomando todos os cuidados. E uma coisa também muito importante, né? Principalmente estejam tendo atenção dos nossos conteúdos, esteja arrumando, né, um tempinho aí para vocês estudarem, para fazer as atividades de vocês, né, estudar, cada dia mais a gente aprender mais uma atividade, aprender um conteúdo novo, revisar o que já foi aprendido, né, exercitar, como a gente copia no caderno, que é para exercitar todo o conteúdo, né, que a gente vem aprendendo, vem exercitando. Então é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente, com certeza, cada dia mais crescer nos nossos estudos, avançar no nosso aprendizado, ok? Então, hoje nós vamos para um conteúdo de história. Sim, hoje nós vamos falar da história. Nós vamos falar que uma cidade, várias culturas. Nas outras aulas, nós falamos sobre cidades importantes que construíram a história do nosso Brasil. Lembram que a gente falou um pouquinho da Bahia, né? Qual foi a importância da Bahia desde a época do descobrimento, né? A Bahia se tornou a primeira capital do Brasil, né? Por sua localização, ali se iniciaram a entrada e saída de mercadorias, né? O clima era agradável, já iniciaram as plantações, né? Que dali surtiu uma nova economia para o Brasil, uma nova reviravolta para a nossa história, né? Ali construíram também as vilas. Lembra que ela foi dividida em caixa alta e caixa baixa, né? Que era assim dividido os dois extremos da Bahia, né? Que ali a gente podia ter uma localização privilegiada, né? Tanto do porto como as plantações, né? Foi começando a povoar, a fazer o contato. Então, esse foi, né, a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. E também depois nós falamos um pouco sobre o Rio de Janeiro, que ele, né, se tornou a segunda capital do Brasil, né? Por que o Rio de Janeiro teve essa importância? Porque ao chegarem aqui, né, pelo oceano, eles descobriram aqui no dia 1º de março o Brasil, o Rio de Janeiro, né? As nossas terras, que eles até então não reconheciam que o Brasil era desse tamanho, dessa imensidão toda. Então, eles navegando chegaram aqui, descobriram, né, mais uma terra nova, mais um estado novo, que foi o Rio de Janeiro, né? E qual foi a importância do Rio de Janeiro? A sua localização, né, de frente ao mar, que eles vinham e andavam sempre com as caravelas, não é mesmo? E também, né, na época começaram a descobrir pedras preciosas em Minas Gerais, um estado que é vizinho aqui do Rio de Janeiro, né? Que é a região sudeste, que forma a região sudeste. Então, o Brasil passou a ser a segunda capital, onde eles administravam todo esse estado, né? E atribuía a sua formação ali da segunda capital do Brasil. Depois nós vimos também que eles viram um outro estado vizinho nosso, São Paulo. Sim, né? A iniciativa de 12 padres, né? Um deles muito conhecido, que é o padre José de Anchieta, né? Começou a construir
ali em São Paulo, as vilas, né? A primeira vila que passou a construir ali em São Paulo, depois escola, né? Eles também construíram ali uma escola, um local para viver ali, né? E assim foi desenvolvendo e crescendo uma cidade, primeiro vila, depois cidade, depois virou a ser um estado, né? E assim, pouco a pouco, ele foi desenvolvendo. Assim como os estados que a gente citou, eles foram povoados e pouco a pouco eles foram crescendo, se tornando, né, os estados hoje conhecidos por nós, né? Falamos também de um outro estado, falamos sobre Brasília, o Distrito Federal. Lembra que a gente possui 26 estados e um Distrito Federal. E ele conta, né, que na época o presidente Juscelino Kubitschek, né, veio ali fazer aquela construção. Decidiu o quê? Que a sede, né, do Brasil, né, a sede ali do Brasil ficaria ali localizada onde o presidente moraria, os ministros, né, naquela coisa que se chama Brasília, né? Ficava ali. Aí ele construiu os palácios, né? Tudo ali em volta, né? Para ser constituído ali uma nova era, né? Um novo tempo, determinando mais a democracia, que ali a gente já poderia votar, escolher os nossos eleitos, né? Eleger alguém para nos representar no poder. Então nós já vimos essas diversas cidades. E agora a gente também já sabe que cada estado possui uma cultura diferente. Ou seja, os estados, a maior parte está dividido em zona rural e zona urbana, né? Zona rural e a zona urbana. E essa divisão, né, já mostra pra gente essa certa divisão, essa certa diferenciamento da cultura, né, da cultura que a gente aqui, como mora no centro urbano, né, possui mais comércio, mais atividades, mais tecnologias, e não é o que acontece às vezes, né, com quem vive no campo. Porque às vezes não tem tanto acesso à tecnologia, a compra é muito diferente, né? Então ele cita isso no livro. Vamos agora pegar o nosso livro, né? Vamos aqui acompanhar a leitura. Vamos abrir na página 32 de História e vamos, História. Uma cidade, diferentes culturas. E ele fala, né, como a gente acabou de falar, que a formação, né, dos espaços é dividido em zona urbana e zona rural, né? A zona urbana, que é mais pro lado da cidade, onde tem mais comércio, vive-se do turismo, né? E ele fala da zona rural, que é mais a área verde, centralizado mais no campo, e que já dá aí uma certa diferença, né? E ele diz que muita gente que moravam no interior, no campo, né, eles mudaram aqui para a cidade, né, para a zona urbana, para conseguir novos empregos. E o nome dessa mudança, dessa transição, se chama o êxodo rural, ou seja, é a migração das pessoas que estavam, né, no campo e vieram para a cidade, ou seja, para mudar. Mas existe só esse tipo, né, de mudança, de migração? Não. Existe também as pessoas de outros estados. Ou seja, a gente já nota a diferença das pessoas que moram em outros estados e vêm para cá, ou a gente vai para lá, pelo sotaque. A gente viu isso em variação linguística, lembra? O sotaque, por exemplo, quem são muito do Nordeste, né,
fala oxente, né? Fala uma língua diferenciada. E a pessoa que é mais de Minas Gerais, por ali, fala sô, né? Cada tipo de lugar tem um linguajar, um dialeto característico, que o próprio sotaque da pessoa já nos mostra de que região brasileira eles são. E ele fala também que durante esses anos todos, né, que a gente já viu as diversas contribuições que teve dos indígenas, dos africanos, dos espanhóis, dos italianos, mostram eles aqui, né? A gente também tem, cada um tem um pouquinho da cultura deles, né? Por exemplo, os italianos, a gente costuma comer muita massa, né? Os franceses trouxeram pra gente diversas coisas, né? Como, por exemplo, perfume, né? Eles eram mestres nos cheiros e perfumes, né? E cada um desses países trouxeram para nossa cultura brasileira, né, diversas outras culturas, coisas que a gente não conhecia, coisa que é diversificado. Então, a formação do Brasil, dos estados brasileiros, é muito diferenciada. Cada lugar, cada região, às vezes tem um sotaque, né? Tem uma característica do lugar. Às vezes, uma palavra pode ter várias variações, né? Por exemplo, o aipim, aqui a gente conhece como aipim. Em outro estado conhece como mandioca, o outro lugar conhece como macaxeira, ou seja, um mesmo alimento que em diversos estados diferentes do Brasil possui um nome diferente, né? Possui uma característica diferente daquele local, daquele lugar. Então, a gente atribui isso à diversidade cultural, né? A formação do Brasil tem acréscimo de muitos países e a gente aqui foi formando dia após dia com essa convivência, né? A nossa nova cultura, a cultura brasileira, ok? Aí ele fala isso, que a diversidade influenciou a gente na língua, né? Nas comidas, cada lugar tem sua comida típica, né? Aí ele fala também que na religião, cada pessoa possui uma religião diferente. Em vários estados tem várias influências que formam uma religião completamente diferente, né? Que a gente pode ver completamente aqui, até no nosso estado, diversas religiões, né? Então ele fala que cada vez isso vai acrescentando na nossa história, e na nossa história e na nossa cultura. Por exemplo, a cor de pele, né? Tem várias misturas, tem o negro, tem o pardo, tem o branco, tem o índio, né? Então a gente também vê isso nas nossas características físicas, que cada pessoa é diferente, cada pessoa possui suas características de formas diferenciadas. Então, quando ele fala que uma cidade, várias culturas, que aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde nós vivemos, existem várias influências, né? Como influência dos franceses, dos nordestinos, dos italianos. Então, tudo isso a gente atribuiu um pouco à nossa cultura. Assim como a gente vai para outros lugares e leva também a nossa cultura, né? Ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer as páginas 35, 36 e a 37, ok? Vamos lá. Vamos lá. 35, 36 e a página 37.
mais a folhinha de atividades, ok? Então, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.